Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Sintam-se abraçados, acolhidos e confortados por esse médico tão amoroso que nos recebe sempre a todos com muito carinho e muito cuidado. Tem alguém chegando na nossa casa pela primeira vez? Não, né? Então são todos já bastante conhecidos do Dr. Miguel, do Dr. Bezerra, e já estão aqui envolvidos nessa morosidade vibratória dessa casa. Hoje a gente terá a alegria e o prazer de ouvir o nosso amigo Alcides, que vai nos falar sobre a nova era. Vamos fazer o preparo do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após o preparo, então, faremos a nossa prece inicial. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais sedentos de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado, no mínimo, são defesos os planos do general. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas mais inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova. Vamos então unir todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações mais amorosas, para que possamos dar início à nossa reunião. Nós te rogamos, Pai, que esteja conosco em todos os momentos, facilitando o nosso entendimento, abrindo os nossos pensamentos, que estejamos aqui de braços abertos, corações dispostos a entender, a refletir, a saber o porquê que estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa proposta e como poderemos nos preparar através de todos os ensinamentos do Mestre para essa caminhada, para uma vida nova, para uma nova era, para um novo recomeço. Então, que possamos, cada um de nós, estarmos preparados para fazer aquilo que nos dá, a nossa parte, nesse mundo, governado pelo nosso Mestre Jesus. Rogamos a todos os mentores, ao anjo de guarda, ao Espírito protetor do Alcides, que esteja ao seu lado, favorecendo com que ele possa nos passar tudo aquilo que ele amorosamente preparou para todos na tarde de hoje. Graças a Deus. É esse microfone? É isso. Boa tarde. Boa tarde, né? Bom, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, porque aqui
não tem professor, não tem mestre. Somos todos aprendizes. Palestrante não ensina nada a ninguém. O palestrante aprende como. Né? Inclusive, como dizia o nosso bom Guimarães Rosa, mestre não é mas aprender é libertação. A nossa irmã, na página de abertura, em vários trechos, ela alude à temática de hoje. Ela fala em Boa Nova, ela fala em mundo redimido. Boa Nova, mundo redimido, se traduz numa nova era, numa nova fase. Ela fala que Jesus liberta. Aí, duas perguntas sempre se fazem fundamentais para qualquer estudo. Por que vivemos e para que vivemos? Por quê? A causa. Para que a finalidade? Já que reconhecidamente não há efeito sem causa. Se tudo é uma relação de causa e efeito, existe sorte, existe azar, existe destino, punição, castigo? Não. O que existe é consequência natural daquilo que fazemos. Se aquilo que fizermos vai ao encontro da lei divina, vem a paz da consciência tranquila do dever cumprido. Inclusive, eu tinha, ontem estava pensando, ontem não, na quinta-feira, eu estava pensando já na palestra de hoje, porque foi assim, fizemos uma palestra na quinta-feira à noite, quando eu entrei no carro para ir embora, sábado eu tenho que ir lá no PC. Aí já estava pensando como desenvolver. Porque um jovem, um dia me perguntou o seguinte: ô seu Alcides, qual a melhor palestra que o seu filho disse nenhuma? Todas foram e são uma tremenda porcaria. O que, seu Alcides? Porque todas as palestras, por melhor que pareçam, ficam sempre aquém das possibilidades do tema. Podem ter certeza disso. Meu amigo Paulo é professor. Se perguntarem, Paulo, quando você deu a sua melhor aula? A próxima é sempre a melhor aula. Porque a que eu dei não foi a melhor. Então a melhor palestra é sempre a próxima. Inclusive, como há uma sequência, um encadeamento natural, cada palestra, quando eu tenho uma palestra, em todas as palestras, eu sempre termino com uma seguinte sensação: podia ter sido melhor. O que são sempre? Inclusive, a palestra quando termina, quando você começa a rever, inclusive a gravação, hoje possibilita ao palestrante se reavaliar, e isso é muito bom. Quando eu chego em casa que vou ouvir a palestra, eu terminei de fazer, eu caramba, errei aqui. Às vezes a gente erra, não no conteúdo, mas na forma da abordagem. Porque quem é professor, ele não fala para quem sabe. O professor fala para quem? E ele precisa descer ao nível de entendimento do aluno para junto subirem. É a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, de sexo para criança. A gente tem que descer ao nível de entendimento da criança. E isso é a coisa mais difícil de se fazer. Quando você ouve, por exemplo, um economista falando na televisão, você ouve, e no final você continua a não entender nada, porque ele falou em economês. Por incrível que pareça, já que falamos em economês, qual é a única profissão que não tem jargão? O professor. Não existe uma linguagem específica do professor. O médico tem o seu jargão, o advogado tem o seu jargão, o engenheiro, o economista. O professor não tem. Por que ele não tem? Porque
Quem só fala com o leigo. Porque todo aluno diante do professor é o leigo. E nós todos somos leigos diante de Jesus. E reparem que Jesus, quando vai construir os seus ensinamentos, ele busca as imagens que ele tinha ou as imagens que os seus ouvintes tinham. As imagens dos seus ouvintes tinham. Aí você assim, mas seu Alcides, e a nova era? Né? Todo mundo lembra da música do Invalide? O novo tempo, apesar dos perigos, estamos na luta, não é isso? Isso. Estamos na luta. A que luta nós fomos chamados? Contra nossas perfeições. Lá no Bhagavad Gita, quando, quem já leu o Bhagavad Gita sabe, né? O Arjuna é instruído quanto à guerra. De que guerra que ele é instruído? Os seus defeitos. Quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra, de que guerra que ele está falando? A guerra da transformação. Porque a espada que Jesus veio trazer, a espada não é um instrumento de guerra, de luta. E qual é a espada que ele veio trazer? A sua doutrina. A doutrina de Jesus, sendo instrumento, é a espada com a qual nós vamos vencer a nós mesmos. E eu pergunto a vocês, mudar é fácil? Mudar não é difícil pra caramba. Porque se mudar fosse fácil, a terra seria um paraíso. Como mudar não é fácil? Ainda temos muito que gemer. Aí você diz assim, mas seu Alcides, tudo bem. E por que eu vivo? Em simples palavras, nós vivemos e Deus quer. Como ele criou o mundo, não é o caso. Mas, seu Alcides, me prove a existência de Deus. Eu sempre toco nessa tecla, porque não é fácil crer em Deus, não. Se fosse fácil crer em Deus, a terra era um paraíso. Para vocês terem uma ideia de como é difícil crer em Deus, Manuel Filomeno de Miranda nos ensina que a história da humanidade registra 14 mil guerras. Agora, página, ainda bem que vocês estão sentados. Dessas 14 mil guerras, 80%, isto é, 11.200 guerras, são de motivação religiosa. Se fosse fácil crer em Deus, isso não aconteceria. Então, falamos de Deus e falamos em Deus. Será que cremos em Deus? Eu ouço dizer que o povo brasileiro é um povo de fé, é um povo religioso. Eu duvido disso. Com as estatísticas sociais que nós temos, nós não temos um povo de fé. Um povo machista, homofóbico, racista. Olha o número, as estatísticas de feminicídio do Brasil. Esse povo não pode ser religioso, gente. Porque se fôssemos religiosos, as coisas não funcionariam no Brasil. Não funcionam. Porque falamos em Deus e falamos de Deus. Mas será que acreditamos em Deus? Mas vocês então me provem por A mais B que Deus existe. Esse fenômeno maravilhoso chamado vida ocorre através de eventos regulares. O que eu quero dizer com isso? As mesmas causas, nas mesmas condições, vão gerar os mesmos efeitos. Lembra, você aprendeu lá na aula de química e de física, nas condições normais de temperatura aí, pressão, lembra disso? Isso. Então veja bem, se nós pegarmos a pedra e jogar para o alto, o que é que vai acontecer? Ela vai, diziam para você, não cuspa para cima, porque ele vai cair. Isso não é um evento regular? Se isso tem uma regularidade, isso tem uma lei. Então, a vida, esse fenômeno maravilhoso, se expressa através de leis. Mas não caía. Antes de Newton, a maçã caía, não caía?
Ele apenas explicou um evento regular. Ele explicou uma lei da natureza, que já antes dele acontecia. Outro exemplo. Você, através de Darwin, passou a acreditar que a evolução se dá mineral, vegetal, animal, homem. Isso passou a acontecer a partir do Darwin ou já acontecia antes do Darwin? Acontecia antes do... Então não é lei de Darwin, ele apenas explicou uma lei da natureza. Quando Mendel e todos aqueles geneticistas falam na transmissão dos caracteres genéticos, isso sempre aconteceu ou passou a acontecer a partir deles? Isso sempre? Então isso não é lei dele, é uma lei natural. Aí vem, e se a lei natural não é obra do homem, é obra de quem? Hein? É um certo argumento religioso para provar a existência de Deus? Não. O nosso grande amigo, então tem um marxismo, eu não sossego com isso, um dia da vou ter a certeza se o Einstein leu ou não o livro dos Espíritos. Porque uma vez perguntaram a ele, como pode o senhor, um cientista, acreditar tanto em Deus? Ele deu a mesma resposta do livro do Espírito. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? De quem? Está provado que Deus existe? Bom, Max Planck, um dos sacerdotes da ciência, a gente precisa parar de achar que sacerdote é religioso. Todo homem voltado para o bem da sociedade é um sacerdote. Albert Einstein, quando descobre a cura da poliomielite, alguém disse a ele, patenteia que você vai ficar com quem, senão isso é da humanidade. Esse é um sacerdote. No livro dos domínios da mediunidade, a ambulância vai pela rua com a sirene ligada. Aí André Luiz pergunta ao instrutor, quem é esse médico que está com uma aura tão iluminada e cercado de espíritos evoluídos? Ele é espírita? A resposta, não. Esse médico nem tem religião. Mas olha a preocupação, o amor que ele tem pelo paciente. Ele tem da medicina a sua religião. André Luiz e Bezerra de Menezes não eram médicos? Não existiu diferença no exercício da medicina? Então a gente vai vendo. Primeiro passo, profissão não diz apenas ganhar dinheiro, servir a sociedade. Primeiro passo. Então, a existência de Deus, não temos mais dúvida. Agora, para que Deus nos criou? Nós chamamos Pixinguinha de gênero, não chamamos Pixinguinha de gênero. Por que Pixinguinha é um gênero? Por causa de sua obra. Nós dizemos que o Tom Jobim é um gênero por causa de sua obra. Nós dissemos a todo momento que Rembrandt, todos os grandes pintores renascentistas são verdadeiros gênios. O que lhes dá essa característica? A sua obra. Então a grandeza do homem está na sua obra. Existe obra maior que a natureza? Não. Então alguém pode ter dúvida da grandeza divina? Não. Opa, seu Cid, então quer dizer que Deus me criou para eu ser feliz? Isso mesmo. E por que você não é feliz? Porque você não aprendeu a ser feliz. O dia que você aprender a ser feliz, você vai ser feliz. E qual é a condição de felicidade? Qual é a condição? Ser espírita, ser católico, umbandista, candomblessista, evangelista, judeu, muçulmano. Qual é a condição? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como assim? Aí você vai estar se transformando. Lembra, necessário vos é nascer? O que é nascer de novo? Quando você nasce,
Você enverga, ostenta uma personalidade. Quando você nasce de novo, você se torna outra pessoa. Aí você inaugura uma nova era, uma nova fase de entendimento do porquê e do para quê. Lembra quando Jesus diz: bem-aventurados, 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 o que assinala sempre na condição da bem-aventurança? O cumprimento de um dever. Está vendo, moça? Todo mundo clama por direito, eu tenho direito, mas a bem-aventurança só vem através do cumprimento do dever. Eu só tenho direito a quando eu cumpro o dever dele. É difícil chegar nisso, não é? Pois é, meu amigo. Imagine a seguinte situação. Eu e meu amigo Paulo somos professores. O Paulo vira e diz assim: graças a Deus eu hoje vou dar aula. Aí eu acordo e digo assim: que droga, eu tenho que ir dar aula. Tem diferença aí? Tem. Eu vou transformar o da aula em alegria ou em sofrimento. E o Paulo vai transformar em felicidade. Imagina que essas duas moças aqui à frente, ambas têm que fazer o arroz da janta. Uma diz assim: que ódio, que droga, porque eu nasci mulher, eu tenho que fazer mamãe. E essa daqui diz: graças a Deus eu vou fazer o arroz. Reparem que a ação de fazer arroz é mas a condição psicológica, emocional de fazer é diferente. Para ela vai ser o quê? Felicidade. E para ela, dor e sofrimento. Então fica claro que a dor e o sofrimento não estão naquilo que nós passamos, mas como nós encaramos a vida. Considera assim: Senhor, então quer dizer que eu, para me tornar uma nova pessoa, para eu ser feliz, eu tenho que sofrer? Não. Gente, sofrimento não faz ninguém feliz. Senhor, eu amei tanto aquele homem, me dei tanto por ele, o safado fugiu com a outra. Eu não quero mais saber de amar, porque amar só traz sofrimento. Não. Amor não traz sofrimento. E traz sofrimento é não saber amar. Se nós soubéssemos amar, nós seríamos felizes? Com certeza. Se nós soubéssemos amar, nós nunca diríamos: se eu soubesse que eu sei, não amava quem amei, não beijava a dor em quem beijei, não jurava o amor que eu jurei. Tem que pagar esse preço das escolhas sensatas e insensatas que nós fazemos. Então, qual é a importância de nós estarmos nesta casa a esta hora? O que nós viemos fazer aqui? Buscar o quê? Melhor compreensão da vida. Nós viemos buscar aqui melhor compreensão da vida para que a gente possa transformar o uso do livre-arbítrio inerente à condição humana em fator de crescimento. Foi isso que nós viemos fazer aqui. Porque se nós compreendêssemos a vida, se nós soubéssemos amar e ser amados, nós estaríamos aqui. Estaríamos, mas em outra condição de em outra condição psicológica. Então quer dizer que a psicologia, sim, Joana de Anjos, é ela quem, através de sua série psicológica, completa a ciência espírita. Mas por que não? Porque Kardec não fez? Porque no século XIX, quando surge o espiritismo, exatamente quando a psicologia se separa da filosofia e se torna uma ciência, e vocês vejam as razões da coincidência. Freud e Jung nasceram em que século? XIX. Então vocês estão vendo, a humanidade está perdida, que o Brasil não tem mais tempo, que eu não quero saber que na outra encarnação eu quero vir homem, porque meu marido, tomara que ele venha mulher, porque ele vai pagar tudo que me tem. Se vocês soubessem como dói ser homem. Como às vezes ter resposta que não
e diz: amor, por favor, não vai embora. Fique um pouco mais, porque sem você, como terei paz? Vem, meu amor, pegue a minha mão, vamos unir nossos corações, fazer de nossas vidas uma expressão, um cantar mais sublime, que a todos nós redime, na certeza de que o amor é o bastante. É isso que precisamos enxergar. Precisamos vencer o preconceito de todo tipo que está dentro de nós. Joaninha querida, cadê ela? Ah, só você, Joaninha, para me fazer feliz. Esse belíssimo livro, Ser Consciente. Ah, Joaninha. Ó, o ser consciente, esmagado, escutem bem, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade. O homem moderno procura mecanismos escapistas em duas tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social, embora os sentimentos agrilhoados e perreteados pela angústia e pela insatisfação. Não basta fazer cirurgia plástica e querer ser a menininha que você não é. É necessário ter um sentimento de plenitude em si mesmo. Mas Teresa de Calcutá era feliz? Ela fez cirurgia plástica? Não, ela tinha um corpo bonito. Não. Faça cirurgia plástica. Tem um corpo bonito, mas cuide da alma. É isso que nós estamos querendo cantar. Quando eu olho a minha foto dos 19 anos e me olho hoje, meu Deus, auxílio, o que fizeram de ti. É isso. Então vocês estão vendo que Joana está dizendo assim, que fulano está muito bem de vida, tem 3 casas, não sei quantos carros, ganha 100 mil por mês. Não é isso que a gente relaciona com bem de vida? Os conflitos emocionais que ele tem, que esconde de si mesmo. Ah, Joaninha, olha que Joaninha fala mais. Cadê? Ô, Joaninha. Ah, está aqui. Tá bom. Gente, olha o que Joaninha diz. O apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos que conduzem a patologias dolorosas e cruéis. Medo, angústia, recalque, remorso, trauma, complexo, frustrações são fatores externos ou internos. E quem não tem? Quem não é recalcado? Quem não é frustrado? Quem não é complexado? Então, o que felicita a minha vida não é o outro. Jean Paul Sartre, quando diz que o inferno são os outros, não, o inferno não é o outro. O inferno está dentro de mim. Os meus medos, as minhas angústias, as minhas aflições, os meus recalques, remorsos, traumas complexos, frustrações. É isso que felicita a minha vida. E é isso que me tira a paz. Mas Joaninha, essa mulher danada, diz: a identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à elevação que, para conseguir, deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenares, fixados, alguns atavicamente, aos painéis do circo. Opa! André Luiz, todo mundo sabe aqui, que ele desencarnou como suicida aí, e ele foi para onde? Para o umbral. Não foi lá para o umbral, ele não sofreu muito no umbral. Olha o que ele é. Olha a potência espiritual que é hoje. Ou seja, ele superou a si, tornou-se uma nova, ele iniciou uma nova era em sua vida.
quem sabe ser amado. A era de quem não busca a satisfação egoísta, mas busca doar-se em prol da coletividade. Aquela era em que você busca servir a coletividade. O animal em cabeça de homem. Aí você inaugurou uma nova era. Mas Joaninha sempre é uma mulher danada. Como ela gosta de nossa vida. A psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. A desidentificação induz a conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se auto encontra e se realiza. O que ela está querendo dizer, gente? A vida na matéria não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento de nossa espiritualização. Então, quando é que eu serei feliz? Quando deixar de ser um minotauro e me tornar um ser tauro? Quando eu tiver uma cabeça que comanda um corpo animal. Tanto que quando alguém é estúpido, grosso, tem que ser dito, parece um animal, e é um animal mesmo. Agindo em corpo de homem. Quando você vê, né, aqueles espetáculos técnicos nas praias, né, aquele bando de torcedor, por exemplo, de futebol, marcando encontro para brigar, parecem animais ou parecem seres humanos? Não parecem animais? Olha, quando você vê aquele de leões, aquele bando de leão em casa, vê se aquele bando de ladrão querendo assaltar, tomar tudo e a todo, vê se não parecem animais. É disso que nós estamos falando. Mas, Joaninha, um dia eu vou dizer para vocês, eu queria muito, eu tenho um sonho. Quando eu morresse, Joaninha fosse me buscar. Eu não sei se ela vai me fazer isso, por favor. Mas vocês notem que ela é muito importante para nós todos que aqui estamos. Porque nós estamos fazendo nesta hora uma terapia, nos identificando com os fatores internos que nos trazem infelicidade. Não é minha mulher nem meu marido, sou eu mesmo. Aí Joaninha, essa mulher danada, mulher, olha o que ela diz. Fatores de desequilíbrio. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o qual de bem-estar, equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação e afeta qualquer área do conjunto psíquico. O que é que ela está simbolizando? A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Completo bem-estar físico, mental e social. Ela está em doença? Não. Quando eu não estou em bem-estar comigo, mesmo eu estou doente. Quando eu desejo uma coisa dentro de mim e fora de mim eu faço outra, o que é que eu estou externando? Conflito. Mas Joaninha, essa mulher danada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mulher, olha o que diz Joaninha agora, mudou o livro, Triunfo Pessoal, capítulo 5, enfrentamentos, a maturidade psicológica. Gente, quem tem ciúme tem maturidade psicológica? Não. Quem tem inveja tem maturidade psicológica? Quem tem rancor, mágoa, ressentimento tem maturidade psicológica? Aqui essas coisas não temos. Então somos imaturos, psicologicamente. O Alcides, 29 de agosto, faz 70 anos, mas ele parece uma criança. Tão maturo psicológico que é. Nunca me senti
Isso é um perigo. Porque quanto mais defeituoso eu me disputo, mais possibilidades de vida eu vejo em mim mesmo. De tal modo que, como disse Paulo, identificado com o Cristo, que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O que ele está falando? De maturidade psicológica. Lembra da belíssima prece que Francisco de Assis? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa. Por que Jesus tinha paz? Ele tinha complexo, trauma, frustração, orgulho, vaidade, egoísmo, rancor, mágoa, ressentimento? Não, ele tinha paz em si mesmo. Por isso que ele dizia: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O que é minha paz vos deixo, a minha paz vos dou? As minhas lições. Os meus ensinamentos refletem a minha paz. Siga-os para que você possa viver em paz. Joaninha diz: a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Você muitas vezes ouviu do seu pai: meu filho, cuidado com as amizades, não foi? E muitas vezes você disse a seus filhos: meu filho, cuidado com as amizades. Se nós repararmos, um garoto isolado, ele tem uma conduta, não tem? Mas em bando ele assume postura que vive sozinho, não assume. Essa é a diferença da individuação. No grupo eu sou um reflexo do grupo. Não assumo a minha individualidade. A moda. Todo mundo quer vestir roupa da moda. Todo mundo quer cantar música da moda. O que você está expressando? Que você está se sujeitando a costumes que nem sempre estão dentro de você. Você não gostaria de fazer aquilo, mas você faz porque você está na moda. Lembra aquela belíssima música, né? Roupa da moda, usei, tempo cantado, lembra? Pois é isso que ele está falando. Então a individuação, eu farei as coisas não porque todo mundo faz, mas porque expressa o meu sentimento, de dentro para fora, ainda que me chamem de quadrado. Vocês já repararam? Um amigo meu, ele veio se queixar comigo da seguinte situação: poxa, Alcides, eu entrei para a igreja e minha mulher não quer entrar para a igreja. Sim, e qual é o problema? Não, mas aí que ela vai para o baile todo domingo e eu vou para a igreja. Aí o que vão pensar? Olha só, meu filho, você está preocupado com o que vão pensar. Você não está preocupado com o bem-estar de sua esposa. Aí eu disse para ele assim: onde você conheceu sua esposa? No baile, meu amigo, quem mudou foi você, não foi ela. E o fato dela ir para o baile não quer dizer que ela seja uma mulher levi. Ele está preocupado com os outros e não com a convivência. Vou lhes confessar uma coisa: a minha querida amada esposa é baiana da escola de samba do Salgueiro. Então hoje vou para casa, vou deixá-la no samba e volto para casa. A minha querida e amada sogra disse assim para mim: e você deixa a sua esposa ir para o samba? Eu deixo não. Ela é um ser humano. Agora eu pergunto a vocês: quantas mulheres traem marido na presença do marido que vocês conhecem? Quantos homens traem mulher na presença da mulher? Então, a questão de caráter, de índole, de consciência, de saber o que deve ou pode ou não fazer, gente. São essas coisas que o estudo de hoje está chamando a atenção. Um novo ser, porque uma nova mulher vai fazer surgir um novo homem. Ah, Joaninha, essa mulher danada, ô cabra. Joaninha diz de novo: ó,
enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo, a pessoa não é o indivíduo, ela está falando de personalidade e self. Na visão da psicologia profunda, este superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória, individualidade. Jesus mandou vigiar aí. Por que ele mandou vigiar e orar? Para a gente não viver de faqueiro presépio, fazendo aquilo que o médico mandou. Reparem, sem tomar partido, mas aquilo que nós assistimos em Brasília de 8 de janeiro, reflete o que nós estamos falando hoje. Um bando de idiotas ficou botando peito de faqueiro de presépio. Olha o que fizeram. Os que os induziram, todos a ponto de desconfiar. É essa visão que o povo precisa deixar de ser faqueiro de presépio. Quando a televisão impõe um comportamento de outro dinheiro, recuse. Se você quiser ser um novo ser, porque nós todos estamos sujeitos às influências externas e internas. Aí eu disse ao meu amigo, camarada, eu conheço a sua esposa, é uma pessoa íntegra, afinal de contas, que malvado, não dançar, gente. Qual é o problema da mulher dançar? A mulher não pode dançar. Está entendendo? E o que eu vejo mais é a mulher dizer assim, tinha que ser estuprada porque estava com a bunda de fora. Não pode isso, gente. Você não pode defender algo desse. Isso é aquele presépio. São essas coisas que nós precisamos entender. Quantas e quantas vezes o homem quer pedir perdão à mulher ou perdoa a mulher, mas não perdoa ou não pede. Porque o homem não chora, porque o homem não se humilha. Está entendendo? Não é isso, gente. Esse novo ser é aquele que vai reconhecer os seus erros e vai buscar repará-los. E aí ele vai se tornar uma criatura psicologicamente sadia, sem recalque, sem remorso, sem trauma, sem complexo, sem frustração. Mas, Joaninha, quando eu falo Joaninha, dá a impressão que eu sou da intimidade dela, né? Achei. Vitória sobre a depressão. Joana de Anjos. Ouça. Capítulo 26. Conquista de sentido existencial. Conquista de sentido existencial. Vê se não foi isso que você veio buscar aqui. Um sentido para a sua vida. Porque, como disse Paulo, ainda que você tenha todo o ouro, toda a riqueza do mundo, sem amor você nada, porque você será um miserável. Victor Hugo, aquele gênio da literatura francesa, e um dos pilares do espiritismo na França de seu tempo, quando escreve a peça Hoje Miséria, a miséria material é consequência da miséria moral. Olha os famosos desfilando sua miséria moral. Olha os poderosos de plantão de todos os tempos desfilando sua miséria moral. E há quem bata a palma para ele. E há quem busque segui-los. Joaninha diz assim, olha só, pode-se sintetizar o comportamento humano em 3 atitudes existenciais: na miséria, na produtividade e no ócio. É assim, a miséria pode expressar-se sob vários aspectos, embora seja vista como aquela exclusivamente natureza econômica. Agora olha o que ela diz. Dê o seu sorriso, meu amigo. Olha o que ela diz. Existe também a miséria de ordem moral, aquela que se expressa através da perda de valores éticos, empurrando para o abismo da degradação espiritual, da perda de dignidade e de consciência.
Meus amores, existe uma palavra que é a chave muito forte para todos nós: educação. Pestalozzi, um dos grandes apóstolos da educação, dizia o seguinte: educação é o desenvolvimento harmônico e integral das potencialidades do ser. O que é o ser? É o extra. Então ele já está mostrando que a educação é um processo evolutivo. E quando eu vou evoluir, a cada momento eu vou nascer de novo, porque eu vou me tornar em cada etapa uma nova pessoa. Ora. Jesus também alude às dores do parto. Nosso querido Sócrates, partir do seu método de ensino como maêutica. Maêutica em grego é o quê? Parto, porque a mãe dele era parteira. Então o que nós estamos fazendo para nos tornarmos um novo ser e criar uma nova era em nossas vidas, o que nós estamos fazendo? O parto. Nós todos somos parturientes. Só se eu sou homem. Homem não vai parir. Meu Deus do céu, quanta pobreza. É um parir no sentido psicológico, no sentido filosófico, emocional. Então nós todos estamos gestantes. Não é isso, meu amigo Paulo? Porque todos nós estamos aprendendo a nos tornar mais humanos, mais serenos, mais tranquilos. Ai. Aí diz Joaninha: pode ser detectada a miséria moral, pode ser detectada em todos os segmentos sociais, não elegendo apenas os desafortunados que chacundam nas linhas abaixo da pobreza. Doença da alma arrebata as suas vítimas e as empurra para os vícios, os crimes de toda denominação, as condutas escabrosas. Nós vimos aquele famoso jogador agora, preso por uma conduta escabrosa. Financeiramente ele é muito, mas olha a miséria moral. Aqueles que foram lá em Brasília quebrar tudo, o que revelaram de si mesmo? Uma miséria moral. Quem vende maconha, cocaína, né? Uma ocasião, eu trabalhava no colégio estadual lá em Nilópolis, e o sujeito me fez a seguinte proposta: você é professor de química? Eu disse sim. Você entende em laboratório? Sim. Quanto você quer para trabalhar para a gente? Era para voltar uma destilaria de coca. Como muita gente da humanidade de hoje tem como lema: pagando bem que mal tem, pagando bem que mal tem, pagando bem você vê sua opinião, seu caráter, sua honra, sua dignidade. É disso que nós estamos falando. Dignidade, caráter, honra não tem preço. Por isso que as traições estão aí, conjugais e políticas, por falta de postura, dignidade. E é isso que ela está falando aqui. Reparem bem, o garoto que assalta ali na esquina, ele está exibido uma miséria material, não, uma miséria moral. O cara que assalta os cofres públicos e destrói uma nação, também é um miserável, tanto quanto o garoto aqui da esquina. O médico que estupra a paciente também é um miserável. Aqueles programas de fim de tarde que você assiste na televisão, aqueles sites de fofoca que você assiste na televisão, mostram o quê? Uma miséria. Uma miséria total. Poxa, seu Alcides, é isso mesmo. Uma miséria total. O lema é para enganar o povo, para mistificar o povo, para burlar o povo. Se me pagar, eu faço qualquer negócio. Você virá ser Alcides, e você aceitou. Se eu tivesse aceitado, eu estava aqui.
É disso que nós estamos. Propostas indecorosas, escabrosas, de negócios escusos, mesmo dentro da lei humana. Porque muitas coisas que estão na lei humana são contrárias à lei divina. E a lei divina é que tem que ter precedência em nossa conduta, em nosso comportamento. Se nós quisermos ser uma nova pessoa, inaugurar uma nova era em nossa vida. Ô Joaninha, por que você faz isso com a gente? Não é isso? Sabe por que a Joaninha faz isso com a gente? Porque ela nos ama. Você dirá assim, poxa, seu Cid, se eu soubesse, não tinha vindo aqui hoje. Parece que o Senhor me deixou pelado aqui em frente de todo mundo. Não. É preciso enfrentar essa vida. Você só vai mudar quando você se aceitar a mente doente. Você só vai buscar a luz quando você se sentir em sombra. Sabe por que Jesus mandou amar os inimigos? Quem são os inimigos? Olha lá, Jesus tinha inimigo? Não, porque ele amava. Os outros é que o tinha como inimigo, mas ninguém era ele não via ninguém como inimigo. Porque a luz ama as trevas e quer que a treva deixe de ser treva e ela se torne luz. Mas a luz para a treva é inimizade. O obsessor tem raiva, tem a luz como inimigo. Por isso eu tenho que amar a luz. Quem odeia isso? Os meus inimigos. A luz, o amor. Quem não anda na luz é que vê a luz do amor como inimigo. Uma vez uma menina tão jovem, minha aluna de 15 anos, disse assim, professor, o senhor acredita no amor? Eu disse, sim, minha filha. Eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho amigo. Ah, professor, o amor é uma flor roxa que brota no coração do outro. Disse, minha filha, você está tão jovem, tão desiludida. É, professor, depois eu vim descobrir. Né? A relação dela com a mãe era conflito. Isso sinaliza problemas de outras encarnações. Aliás, para encerrar o nosso estudo de hoje, a reencarnação explica, mas não valida a torpeza, a vileza, o mau caráter, a maldade do último. Ela explica, mas não justifica. Se alguém alega reencarnação para praticar lambança, aí não tem nada. A reencarnação nos mostra que todos nós estamos aqui. Com que intuito, com que finalidade? Vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer todo o mal que estamos e temos dentro de nós. Para que, como diz aqui João adiante, conquistemos o sentido da vida. Nunca é demais relembrar do meu grande poeta Vinícius de Moraes quando diz, às vezes, quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute, amigo, se é para desfazer, o que ele fez? Porque enfiaram na nossa cabeça que Deus vai acabar com o mundo, que Deus vai acabar com tudo. Quando Jesus manda perseverar até o fim, não é até o fim de acabar com tudo, até você atingir a finalidade. O fim é a finalidade, meta, proposta. É disso que ele está falando. E o mesmo Vinícius de Moraes não custa nada repetir. Quando escreve, tem dias que eu fico pensando na vida, sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender? Se a gente moldasse, começa a morrer, depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, a vida tem sempre razão. O que está buscando? Um sentido existencial, um sentido para a
da vida e o sentido para a vida é o amor. É o amor que mexe com a minha cabeça. É Ele. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Ele pode inaugurar uma nova era para que a gente se torne um novo ser. Para que a gente possa compreender, enfim, que ninguém é inimigo de ninguém. Cada um é inimigo de si próprio. Que a felicidade não está em ser espírita, católico, bandido ou lá o que seja, mas a felicidade está tão somente no amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Porque ao próximo como a si mesmo, porque o mal que eu faço a ela é o mal que vai me felicitar na vida, que eu vou ter que reparar depois. E cada um é feliz, recompensado no bem que faz. Não tenho medo. O céu está em festa. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela atenção. Precisamos um do outro para que a gente possa se renovar, se redimir, se ajustar aos padrões evangélicos do comportamento. Lembrem-se de André Luiz, de homicida, de suicídio indireto no umbral. Olha a grandeza, a potência espiritual que é. Ele inaugurou uma nova era. Dona Ivone do Amaral Pereira, de vários suicídios, faz da mediunidade a sua senda luminosa e desperta em si mesmo a consciência crítica, a consciência cósmica da universal. Chopin, né? Na Polônia, Chopin, na França, Chopin, porque ele morreu em Paris. Contemporâneo de Dona Ivone do Amaral Pereira, também faz da sua arte musical um cantar mais sublime, um cantar mais divino, que alegra os corações da gente até hoje. Shakespeare, quando diz que nos seus personagens magníficos, como Otelo, quando diz ser ou não ser, eis a questão. O que ele está sinalizando? Ser ou não ser, eis a questão. Qual é o grande desafio de nossas vidas? Deixar de ser o que somos para nos tornar uma nova pessoa. E aí, independente de ser homem ou ser mulher, exemplos bastantes. Maria de Magdala, olha como nos torna um novo ser. Olha Saulo e Paulo, quando se tornam um novo ser. E já que a gente fala em Joana de Ângelos, a gente não pode deixar de falar de Francisco de Assis, quando diz: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que receber, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Essa é a nova era, e todos nós atingiremos com paciência todo o trabalho. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, agradecendo muito ao Alcides por esses momentos de reflexão, por tudo que ele nos trouxe, para que a gente possa refletir mesmo dentro de nós a importância dessa nova caminhada e daquilo que escrevemos na nossa história. Vamos agora então passar para a segunda parte, que é o passe, e todos permanecem em seus lugares e os passistas se posicionem.
pensando em Jesus? Graças a Deus. Pai de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça para com todos nós. Ilumina, Senhor, os nossos corações, as nossas decisões, a nossa caminhada e as nossas escolhas. E possamos, Senhor, a cada dia, darmos um passo com maior firmeza na sua direção. E tenhamos gravado nos nossos corações, na nossa consciência, as tuas leis, e possamos, a cada dia, nos olhar como obra divina da tua criação, e possamos olhar para o nosso irmão como realmente ele é, nosso irmão, filho do mesmo Pai. E o amor por parte de nós possa sempre ser um amor benevolente, indulgente, caridoso para conosco e para com o próximo. E saibamos, Senhor, que através dos nossos atos, da nossa conduta, iremos criar esse mundo novo e
tanto desejamos para todos nós. Essa obra da regeneração, que jamais será construída de fora para dentro, mas sim essa regeneração parte do nosso coração, da nossa consciência, da nossa atitude para conosco e para com o próximo. Se queremos algo diferente, que essa diferença possa começar de nós para nós. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, a todos esses que vieram ouvir a vossa mensagem. Abençoa a esses irmãos que os nomes foram colocados nas caixinhas, encarnados e desencarnados. Que eles recebam essa vibração amorosa de toda essa equipe espiritual. Abençoa, meu Pai, o nosso irmão, nosso companheiro Alcides. Dê a ele sempre essa força, essa vontade, esse querer, essa coragem de colocar tudo que está em seu coração e em seu pensamento, para que todos nós possamos desfrutar desse amor que vem compartilhando com todos nós aqui nessa casa, e que possamos retornar aos nossos lares repletos de esperança e de fé, na certeza que só existe um caminho,